Imagine você conhecer alguém que tenha medo por dinheiro. Sejam todos bem-vindos, este é o canal Sociedade Metaverso. Eu sou o Breno, o seu guia por este caminho. Sintam-se à vontade para curtir, deixarem o seu like, compartilharem e comentem sugestões para os próximos vídeos. Aqui é você quem escolhe. E no vídeo de hoje falaremos dos top 10 tipos de fobia, um tanto quanto diferentes. Não é de hoje que ouvimos falar a palavra fobia. Mas você sabe o que significa? Talvez você acredite que já tenha uma resposta na ponta da língua. Mas não. A fobia não é um simples medo, e sim um medo irracional por algo específico, como coisas, pessoas, objetos, altura, sangue e acredite, até quem tenha medo irracional por dinheiro, ou seja, medo de tudo que possa existir. Estudos mostram que as fobias elas estão diretamente ligadas aos fortes acontecimentos vividos de forma traumática pela pessoa. A partir daí, torna-se característico as fobias. Segundo o DSM-5, a fobia acontece sempre que o indivíduo é apresentado ao objeto ou à situação fóbica. Isso causa um sentimento persistente fora de proporção com um risco real ao que se apresenta. Com isso, o indivíduo acaba entrando em um grande processo de sofrimento. A primeira fobia, um tanto quanto diferente, é a hexacociose hexeconta hexafobia. É o quê? Meu Deus. Essa fobia é nada mais nada menos do que o medo do número 666. Isso mesmo, você não ouviu errado. Pessoas com essa fobia evitam coisas relacionadas a este número, sejam edifícios, assuntos do gênero, placas de veículos, até mesmo transportes públicos que tenham este número parecido, pois acreditam que a origem desta fobia está ligada a coisa ruim ou ao anticristo. A fobia de número 2 é a somnifobia, que é o medo de dormir. Ela provoca um medo irracional e excessivo na hora de dormir. Pessoas que sofrem com isso temem dormir e algo de muito ruim acontecer com eles. Por exemplo, nunca mais acordar ou acordar com algum tipo de doença. Alguns temem mesmo são os pesadelos, por isso se recusam a querer dormir, pois acham que terá sonhos ruins. A número 3 é a fobofobia. Esta fobia se reduz ao simples medo de sentir medo. É uma das fobias mais distorcidas. O indivíduo fobofóbico teme ficar ansioso e fica extremamente sobrecarregado com medo de se deixar ter medo de um objeto ou situação. No geral, eles ficam receosos de viver uma experiência traumática, vergonhosa ou ficarem tão ansiosos que começam a interligar essa vivência com a situação ou circunstância em questão e passarem a ter uma fobia. Ufa! Pessoas com fobofobia recebem uma carga interna intensa de ansiedade, fazendo com que ele, mesmo não tendo nenhuma raiz externa, sinta-se desprotegido, daí acaba caindo em um círculo vicioso. A claurofobia, que também é chamada por medo de palhaços, o que para alguns são os nossos aliados do riso, para outros pode ser o pior pesadelo existente. Muita gente acredita ser uma bobagem ter medo dos simpáticos amiguinhos do circo. Porém, na mente das pessoas que têm essa fobia, isso representa um medo real. O medo por palhaços pode atingir crianças, adolescentes e até mesmo adultos, sendo resultantes de algum tipo de situação em que a pessoa tenha passado, como por exemplo alguma experiência traumática, em pelo menos uma ocasião da sua vida ou apenas pelo fato de ter visto um com aparência ameaçadora. E isso já é o suficiente para adquirir medo e repulsa pelo mesmo. Mas não pense você que é brincadeira o que passa na cabeça de uma pessoa que tem essa fobia. O indivíduo que tem a claurofobia
Quando vê uma imagem ou um palhaço em carne e osso, pode sofrer até mesmo sintomas de um ataque cardíaco, como arritmia, perda do fôlego, pânico, suores e náuseas. Os sintomas são físicos porque é real o que essas pessoas sentem quando veem aquilo que lhe dá medo. E o quinto da nossa lista é a chamada crematofobia. E não é o medo por crematórios, e sim uma aversão ao dinheiro. É uma das mais intrigantes fobias existentes, algo raro, pois como imaginar que alguém sente medo por dinheiro? A crematofobia pode contemplar diferentes tipos de aversão ao dinheiro, como ao de gastá-lo, ou pensar nele ou tocar em moedas, notas ou qualquer outro objeto associado. Em suma, é atribuído a qualquer medo a temas relacionados a finanças. Existe um outro tipo de fobia relacionado que é a peniafobia e que diz respeito ao medo de ficar pobre, que é clinicamente diferente. Esse aí eu acho que todo mundo tem. E vamos para o sexto, que é a turofobia. Alguém adivinha que fobia é essa? Se você disse ou pensou em queijos, sim, você está certo. A turofobia é a aversão por queijos. Pessoas com esta fobia não podem ver ou cheirar um simples pedaço de queijo, que isso já causa um certo desconforto e, em casos extremos, causa uma crise de ansiedade muito elevada. O sétimo colocado em nosso ranking é a papirofobia, que é simplesmente o medo irracional por papel. Um simples e pequeno caderno com folhas pode causar sintomas graves de crise de pânico. Alguns sentem temor em um papel seco, outros num papel úmido, independente. O problema é o papel. O oitavo colocado é a xantofobia. Ela está entre as fobias mais raras existentes no mundo, que se resume ao medo do amarelo. Sim, a cor amarela. Seja a cor ou a palavra que contenha coisas relacionadas, já é o suficiente para causar o medo na pessoa que tem esse tipo de fobia. Como, por exemplo, o sol ou a palavra amarelo, a cor presente em um lápis, tintas e objetos. O nono colocado, e não menos importante, é a omfalofobia. Já se imaginou se olhar no espelho sem camisa, ver e sentir medo do seu próprio umbigo? Isso mesmo! A omfalofobia consiste no medo irracional de umbigos. É um tipo raro e incomum de fobia. Pessoas que possuem essa alteração na percepção e tendo qualquer tipo de contato com essa parte do corpo, acaba sentindo uma elevada sensação de ansiedade. E o nosso décimo e último colocado é a levofobia e dextrofobia. É simplesmente o medo de objetos que estão ao lado esquerdo e ao lado direito do nosso corpo. Mesmo sendo raros os casos, ainda acontecem por todo o mundo, e esse medo é real e excessivo. Essa foi a nossa lista dos top 10 tipos de fobias, mais estranhas e raras. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui e até mais. Um abraço!